Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra, por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, gostaria de meditar com vocês algo que na Semana Santa eu rezava e que durante um bom tempo ficou martelando em meu coração e tem um pouco de sintonia com o que nós vemos nas leituras de hoje. Tem um livro de Dom Columba Marmion chamado Jesus Cristo e os seus Mistérios. E lá naquele livro, ele diz uma afirmação, quando vai iniciar a Semana Santa, que é assim: eu vou dizer uma parte, depois eu explico e eu digo outra parte. Diz assim: Jesus, por amor, se tornou solidário a nós em nossos pecados. Jesus, por amor, se tornou solidário a nós em nossos pecados. Vamos entender isso aqui. O amor de nosso Senhor ao Pai, o amor de nosso Senhor por nós, esta misericórdia, como celebrávamos dias atrás, no domingo, fez com que o Senhor olhasse as nossas misérias e quisesse abraçar as nossas misérias para tirar-nos dessa condição. Quando a gente vê alguém passando essa necessidade, o nosso coração se solidariza e a gente quer fazer o bem a essa pessoa. Nosso coração se enternece e a gente quer ajudar. A gente quer ir em auxílio daquele que está padecendo. E é o amor, então, que faz com que nosso Senhor se una a nós e assim, então, abrace os nossos pecados, as nossas misérias. Isso faz todo sentido quando nós meditamos na Semana Santa, quando nós vemos todos os acontecimentos da Semana Santa. Mas a frase ela não termina aí. Ela continua dizendo assim: e nós, pela graça, nos tornamos solidários a Deus em suas satisfações. O que significa isso? Nós, ou seja, o Senhor, por amor, se vincula a nós. Nós, pela graça, nos vinculamos a Ele. Aqui é a importância de estarmos em graça, porque é pela graça que nós nos unimos a Deus. Com qual objetivo? Nos tornarmos solidários de suas satisfações. E nesse contexto de nosso Senhor, na Semana Santa, que padece e se compadece por nós, eu, meditando sobre aquilo ali tudo, pus-me a entender o que eram as satisfações. Em outras palavras, as satisfações nada mais eram do que
nada mais é do que tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Todas as graças, todos os bens do alto, todos os poderes, tudo está nas mãos do Senhor. E essa palavra solidarizar nos dá esse contexto de que alguém está padecendo, alguém necessita de minha ajuda. Quando nós olhamos alguém com necessidade, a gente quer solidarizar a ele. Mas qual é a necessidade de nosso Senhor? Pelo que ele padece? Ele padece por querer derramar essas satisfações na sua vida. E muitas vezes, pela falta de generosidade nossa, muitas vezes, por não abraçar essa vida na graça, essas satisfações todas, essas riquezas todas do alto, que o Senhor quer derramar na sua vida, não chega. E por isso, é que nós constantemente vemos o Senhor mendigar a nossa atenção, a nossa graça, a nossa abertura de coração. Porque Ele, mais do que ninguém, quer derramar graças em sua vida. Por isso, Dom Columba diz: e nós, pela graça, nos tornamos solidários das satisfações do Senhor. Ele, com aquelas riquezas do alto que conquistou por nós, constantemente quer derramar essas graças, quer despejar esses tesouros na humanidade. Mas quantas e quantas vezes o Senhor encontra portas fechadas. Por isso, o Evangelho, as leituras de hoje, é um convite para que nós abramos o nosso coração. Sejamos solidários a nosso Senhor. Olhemos a nosso Senhor que suplica o nosso sim. Porque Ele, mais do que ninguém, quer derramar essas graças todas em nossa vida. Somos padecentes deste mundo, o Senhor tem todas as graças, quer derramar a nós, mas a gente não suplica, a gente não abre o nosso coração. E é este o padecimento de nosso Senhor. Na primeira leitura, São Pedro, ele diz ao povo, vejam só: lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. É Ele quem cuida de vós. São Pedro sabia muito bem todas essas graças conquistadas do alto por Cristo, e essas eram mais do que suficientes. Por isso ele convida à confiança. Ele cuida de vós. Todo o poder, toda a graça está nele. Vivam unidos a Ele. Ele cuida de vós. O salmista nos recorda essa mesma graça. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria. Quão feliz. A alegria do mundo? Não. A alegria de saber onde está esse verdadeiro tesouro, conquistado na cruz, reservado do alto para nós. Por fim, nós vemos no Evangelho, os últimos versículos, dizendo assim: os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais, dos poderes, das manifestações que a acompanhavam. Os discípulos eram conscientes disso, os apóstolos eram conscientes disso. Por isso São Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me dá forças, que nada quero senão aquilo que lhe agrada. Diz o salmista: põe a tua alegria no Senhor e Ele dará o que pede o teu coração. Que possamos então, meus queridos irmãos, olhar neste dia o Senhor, que com todas essas graças conquistadas do alto, caminha neste mundo como um mendigo, e a grande necessidade dele é de corações que digam sim, para Ele entregar essas riquezas do alto,
despejar essas riquezas do alto em sua vida. Assim como uma mãe sente alegria em satisfazer a necessidade dos seus filhos, o Senhor sente alegria em satisfazer as nossas necessidades. E nós devemos também ter alegria em satisfazer as necessidades de nosso Senhor, que não são outras senão despejar todas essas graças do alto em nossa vida, na humanidade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.